Dizem que choveu. Durante alguns anos, a dor e a insegurança acumuladas com a morte de David, bem como as decorrentes da minha própria doença, rebaixaram e estreitaram muito minhas expectativas da vida. Retraí-me e, para todos os efeitos, tranquei meu coração a fim de protegê-lo de qualquer exposição desnecessária ao mundo. Eu trabalhava muito. Ser responsável por um ambulatório, ensinar, realizar pesquisas e escrever livros não eram nada que substituísse o amor, mas eram atividades interessantes e que conferiam algum significado à minha vida gravemente interrompida. Tendo afinal me conscientizado das consequências desastrosas de começar e parar com o lítio, eu o tomava conscienciosamente e descobri que a vida era bem mais estável e previsível do que eu havia calculado. Minhas fossas ainda eram sérias e meu temperamento explodia com facilidade, mas agora eu podia fazer planos com uma certeza muito maior, e os períodos de trevas absolutas eram menos frequentes e menos exagerados. Mesmo assim, eu estava inegavelmente ferida em carne viva por dentro. Em nenhum momento, naqueles 8 anos desde que eu passara a fazer parte do corpo docente, apesar da repetição dos longos meses de manias e depressões, da minha tentativa de suicídio e da morte de David, eu havia me afastado por um prazo prolongado do trabalho, ou mesmo saído de Los Angeles, para me curar e fazer curativos nos ferimentos extensos e antigos. Por isso, aproveitando a mais fabulosa de todas as regalias de um professor universitário, resolvi tirar um ano de licença na Inglaterra. Como St. Andrews muitos anos antes, essa estada revelou-se um interlúdio tranquilo e maravilhoso. O amor, longos períodos de tempo dedicados a mim mesma e uma vida fantástica em Londres e em Oxford deram, tanto ao meu coração quanto à minha mente, a oportunidade de voltar lentamente a remontar aquilo que havia sido destroçado. Meus motivos acadêmicos para ir à Inglaterra consistiam em conduzir um estudo dos transtornos do humor em importantes pintores e escritores britânicos e em trabalhar num texto médico sobre a doença maníaco-depressiva que eu estava escrevendo com um colega. Meu tempo foi dividido entre o trabalho na St. George's Hospital Medical School em Londres e na Universidade de Oxford. As experiências não poderiam ter sido mais diferentes, cada uma incrível por motivos muito diversos. St. George's, um grande hospital-escola agora localizado no meio de uma das áreas mais pobres de Londres, era ativo e cheio de vida como os bons hospitais-escola costumam ser. Já estava com 250 anos e havia abrigado Edward Jenner, o grande cirurgião John Hunter, e muitos outros clínicos e cientistas famosos na história da medicina. O hospital também era o repouso final para Blossom, a vaca que Jenner havia usado ao realizar sua pesquisa para a vacina contra a varíola. Seu couro magnífico, embora algo esfarrapado, estava suspenso sob a proteção de um vidro na biblioteca da Escola de Medicina. Quando o vi pela primeira vez, de longe e sem meus óculos, achei que fosse uma pintura abstrata estranha, mas de uma beleza inusitada. Fiquei feliz ao descobrir que na realidade era o couro de uma vaca, e não de qualquer vaca, mas uma de tanto renome médico. Havia algo de positivo em trabalhar perto de Blossom, e eu passei muitas horas felizes na sua companhia, trabalhando ou pensando em trabalhar, e erguendo os olhos de vez em quando para seus restos incongruentes, porém fascinantes. Oxford era completamente diferente. Eu tinha uma bolsa para pesquisa em Merton College, uma das 3 instituições originais de Oxford fundadas no século XIII. A capela de Merton havia sido construída na mesma época, e parte dos seus vitrais de cores profundas e beleza incrível também data daquele período. A biblioteca, construída um século depois e uma das melhores bibliotecas medievais da Inglaterra, também foi a primeira a guardar os livros em pé em estantes em vez de deitados em arcas. Disse que sua coleção de livros dos primórdios da imprensa
foi prejudicada pelo fato de a faculdade estar convicta de que a imprensa era apenas uma moda passageira, que jamais seria capaz de substituir os manuscritos. Parte dessa confiança extraordinária, tão imune às realidades do presente ou à aproximação do futuro, ainda se infiltra pelas faculdades de Oxford, gerando, de modo variado, irritação ou diversão, dependendo do estado de ânimo e das circunstâncias de cada um. Eu tinha um lindo apartamento em Merton com vista para os campos de esportes, e lia, embora com dificuldade, e escrevia em sossego total, interrompida apenas por um funcionário da faculdade que me trazia café pela manhã e chã à tarde. O almoço era quase sempre com os outros pesquisadores, um grupo extraordinariamente interessante, embora eventualmente estranho, de pesquisadores e professores representando todos os campos de estudo dentro da universidade. Havia historiadores, matemáticos, filósofos e estudiosos da literatura, mas, sempre que possível, eu costumava me sentar ao lado de Sir Alister Hardy, o biólogo marinho, que era um homem fascinante e um maravilhoso contador de histórias. Eu passava horas ouvindo os relatos das suas primeiras explorações científicas da Antártica, bem como a conversa sobre sua pesquisa atual a respeito da natureza das experiências religiosas. Tínhamos um forte interesse comum por William James e a natureza das experiências de êxtase, e ele saltava de um campo para outro, da literatura para a biologia, daí para a teologia, sem esforço e sem pausa. Merton estava não só entre as faculdades mais antigas e mais prósperas de Oxford, ela era também amplamente reconhecida por ter a melhor cozinha e a adega mais requintada. Por esse motivo, não era raro que eu me encontrasse em Oxford para jantar na faculdade. Essas eram noites num tempo muitíssimo remoto, bebericar o xerez e conversar com os lentes antes do início do jantar, entrar juntos, em procissão, no belo refeitório antigo, com humor, observar os estudantes da graduação, desalinhados, com suas becas pretas, que se punham de pé quando os lentes entravam. A deferência tinha lá sua atração. Talvez fazer mesuras não fosse assim tão ruim. As cabeças baixas, rápidas orações em latim. Todos, estudantes e lentes, esperávamos que o diretor se sentasse, fato que seria acompanhado por um ruído imediato e ensurdecedor de estudantes arrastando cadeiras, rindo e gritando em voz alta em todas as longas mesas de jantar. À mesa principal, as conversas e o entusiasmo eram mais contidos, e sempre havia conversa de Oxford da melhor qualidade, geralmente inteligente, muitas vezes hilariante, eventualmente sufocante. Jantares excelentes com vinhos esplêndidos eram todos anotados com uma caligrafia elegante em menus timbrados. Em seguida, saíamos em fila para uma sala menor, com maior privacidade, para conhaques e vinho do Porto, frutas e gengibre cristalizado, com o diretor e os adjuntos. Não consigo imaginar como alguém poderia realizar qualquer trabalho depois desses jantares, mas, como todos que conheci que ensinavam em Oxford pareciam ter escrito pelo menos 4 livros de impacto sobre um ou outro tópico obscuro, eles deviam ter herdado ou cultivado fígados e cérebros de tipos muito diferentes. Quanto a mim, o vinho da refeição e o vinho do Porto acabavam me atingindo, e depois de me jogar no último trem para Londres, eu ficava olhando pela janela para a noite lá fora, imersa por cerca de 1 hora em outros séculos, feliz por estar perdida entre mundos e eras. Embora eu fosse a Oxford algumas vezes por semana, a maior parte da minha vida girava em torno de Londres. Eu passava uma boa quantidade do tempo perambulando com prazer pelos parques e museus, além de tirar longos fins de semana com amigos que moravam em East Sussex, a caminhar pelas chapadas com vista para o Canal da Mancha. Também voltei a montar. Senti o retorno de uma surpreendente sensação de vida e vitalidade quando saía a cavalo pelas manhãs nevoentas do Hyde Park durante o frio do final do outono.
e a sensação era ainda mais intensa quando eu galopava a esmo pelo interior de Somerset, atravessando bosques de faias e fazendas. Eu me havia esquecido de como era estar aberta daquela forma para o vento, para a chuva e a beleza, e eu podia sentir a vida voltando a se infiltrar em fendas do meu corpo e da minha mente que eu havia descartado totalmente por estarem mortas ou em hibernação. Foi preciso o meu ano na Inglaterra para que eu me desse conta de como eu estava simplesmente marcando passo, dedicada a sobreviver e a evitar a dor em vez de me envolver ativamente com a vida e ir à luta. A oportunidade de escapar das lembranças da doença e da morte, de uma vida agitada e das responsabilidades clínicas e de ensino, não foi muito diferente daquele meu ano de estudante de graduação em St. Andrews. Ela me proporcionou uma aparência de paz que antes me escapava, e um lugar só meu para a cura e a reflexão, mas principalmente para a cura. A Inglaterra não tinha a magia celta de St. Andrews. Creio que nada poderia tê-la para mim, mas ela me devolveu a mim mesma, me devolveu minhas grandes esperanças de vida e me devolveu minha fé no amor. Afinal, consegui chegar a uma espécie de aceitação da morte de David. Ao visitar seu túmulo em Dorset num dia frio e ensolarado, fiquei impressionada com a beleza do cemitério em que ele estava enterrado. Eu não me lembrava de quase nada do local do dia do enterro e, sem dúvida, não me recordava da sua tranquilidade e beleza. A quietude mortal era um tipo de consolo, imagino eu, mas não necessariamente o tipo que se procuraria. Pus um buquê de violetas de hastes longas no seu túmulo e me sentei, acompanhando com o dedo as letras do seu nome no granito, lembrando-me do tempo que passamos juntos na Inglaterra, em Washington e em Los Angeles. Parecia ter sido há muito tempo, mas eu ainda podia vê-lo, alto e bonito, parado de braços cruzados, rindo, no alto de um morro durante uma das nossas caminhadas pelo interior da Inglaterra. Eu ainda sentia sua presença ao meu lado, enquanto nos ajoelhávamos juntos numa estranha intimidade, diante da mesa da comunhão na Catedral de St. Paul, e eu ainda sentia com absoluta clareza seus braços a me enlaçar, mantendo o mundo à distância, dando-me conforto e segurança no meio de uma desolação total. Desejei mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ver que tudo estava bem e que eu pudesse de algum modo retribuir sua generosidade e sua confiança em mim. No entanto, enquanto eu estava ali sentada no cemitério, pensei principalmente em tudo que David havia perdido por morrer jovem. E então, depois de cerca de uma hora em que estive perdida nos meus pensamentos, de repente fui dominada pela percepção de que, pela primeira vez, estivera pensando em tudo que David tinha perdido e não naquilo que nós dois juntos iríamos perder. David me havia amado e aceitado de uma forma extraordinária. Sua firmeza e delicadeza haviam sido meu apoio e minha salvação, mas ele se fora. A vida prosseguia, por causa dele e apesar da sua morte. E agora, 4 anos após seu falecimento, eu encontrava um amor de uma natureza muito diferente e uma crença renovada na vida. Isso chegava a mim sob a forma de um inglês elegante, melancólico e perfeitamente encantador que eu havia conhecido no início daquele mesmo ano. Em virtude das nossas circunstâncias pessoais e profissionais, nós dois sabíamos que nosso caso teria de terminar com o final do ano, mas, apesar disso ou por causa disso, tratava-se de um relacionamento que afinal conseguiu devolver o amor, o riso e o desejo a uma vida enclausurada e a um coração totalmente enregelado. Nós nos havíamos conhecido num jantar em Londres durante uma das minhas visitas anteriores à Inglaterra. Foi, de uma forma fantástica e inegável, amor à primeira vista. Nenhum de nós dois prestou atenção a qualquer outra pessoa à mesa naquela noite, e concluímos mais tarde que nenhum de nós dois jamais havia sido arrebatado de um modo tão completo e irracional pela força dos nossos sentimentos. Alguns meses depois, quando voltei a Londres
para meu ano de licença, ele ligou e me convidou para jantar. Eu estava morando numa casa de vila alugada em South Kensington, por isso fomos a um restaurante ali perto. Para nós dois, foi uma continuação do que havíamos sentido quando nos conhecemos. Fiquei fascinada pela facilidade com que ele me compreendia e desarmada em termos físicos pela sua força vibrante. Muito antes de o vinho terminar, os dois sabíamos que já não havia mais condição para recuar. Estava chovendo quando saímos do restaurante, e ele me enlaçou enquanto corríamos estabanados para minha casa. Quando chegamos, ele me deu um abraço apertado que durou muito tempo. Eu sentia a umidade e o cheiro da chuva no seu casaco, sentia seus braços em volta de mim e me lembrei, com alívio, de como os cheiros, a chuva, o amor e a vida podem ser extraordinários. Fazia muito tempo mesmo que eu não estava com nenhum homem, e, compreendendo esse ponto, ele foi gentil, delicado e totalmente carinhoso. Nós nos víamos com a frequência possível. Como nós dois tínhamos a propensão a alternâncias de humor e sentimentos intensos, podíamos nos consolar com facilidade e, pelo mesmo motivo, dar amplo espaço um ao outro sempre que necessário. Falávamos sobre qualquer assunto. Eram quase de assustar sua intuição, inteligência, paixão e sua ocasional melancolia profunda. Ele chegou a me conhecer melhor do que qualquer pessoa jamais me conheceu. Não tinha dificuldade para ver a complexidade nas situações emocionais ou humores. Os seus próprios o capacitavam a compreender e respeitar a irracionalidade, os loucos entusiasmos, o paradoxo, a mudança e a contradição. Compartilhávamos um amor por poesia, música, pela tradição e pela irreverência, bem como uma consciência infatigável do lado mais sombrio de tudo que era luminoso e do lado mais luminoso de quase tudo que era desolado ou mórbido. Criamos nosso próprio universo de conversas, desejo e amor, vivendo de champanhe, rosas, neve, chuva, sem preocupações com o futuro. Uma ilha particular e intensa de vida conquistada por nós dois. Não hesitei em lhe contar tudo sobre mim mesma, e ele, como David, foi extremamente compreensivo quanto à minha doença maníaco-depressiva. Sua reação imediata depois que lhe contei foi segurar meu rosto com as duas mãos, me dar um beijo delicado em cada face e dizer que achava impossível me amar mais do que já me amava. Ele ficou em silêncio por um tempo e então acrescentou: na verdade, isso não me surpreende, mas sem dúvida explica uma certa vulnerabilidade que acompanha sua ousadia. Fico feliz por você ter me contado. Ele estava falando sério. Não se tratava apenas de palavras fáceis para encobrir sentimentos constrangedores. Tudo o que ele fez e disse depois da nossa conversa só reforçou o significado das suas palavras. Ele compreendia minhas vulnerabilidades, sabia levá-las em consideração e pô-las em perspectiva, mas também conhecia e amava meus pontos fortes à medida que os via. Ele mantinha os dois lados em mente, protegendo-me da mágoa e da dor da minha doença, e amando aqueles meus aspectos que na sua impressão deixavam a paixão transbordar para a vida, o amor, o trabalho, as pessoas. Falei-lhe dos meus problemas com a ideia de tomar o lítio, mas também do fato de minha vida depender dele. Disse-lhe que já havia conversado com meu psiquiatra sobre a possibilidade de tomar uma dose mais baixa, na esperança de amenizar alguns dos efeitos colaterais mais problemáticos. Eu estava ansiosa por fazer a experiência, mas com muito medo de sofrer uma recorrência da mania. Ele argumentou que nunca haveria um período mais seguro e mais protegido na minha vida para essa tentativa e disse que me ajudaria. Depois de conversar com meu psiquiatra em Los Angeles e com meu médico em Londres, comecei bem devagar a reduzir a dosagem do lítio que estava tomando. O efeito foi dramático. Era como se tivessem tirado ataduras dos meus olhos depois de muitos anos de cegueira parcial. Alguns dias depois de reduzir minha dosagem, eu estava caminhando pelo Hyde Park ao lado da Serpentine, quando percebi que meus passos estavam literalmente mais cheios de vitalidade do que antes
e que eu estava absorvendo imagens e sons que antes eram filtrados através de camadas de gaze. O grasnar dos patos era mais insistente, mais nítido e mais forte. As irregularidades no caminho eram muito mais perceptíveis. Eu me sentia mais cheia de energia e de vida. O que era mais significativo, eu pude voltar a ler sem esforço. Enfim, foi extraordinário. Naquela noite, enquanto esperava, bordando, vendo a neve cair, ouvindo Chopin e Elgar, que meu inglês apaixonado e instável aparecesse, eu de repente me conscientizei de como a música me parecia clara e tocante, como era de uma beleza extrema e melancólica o fato de eu observar a neve e esperar por ele. Eu estava sentindo mais beleza, mas também mais tristeza de verdade. Quando ele surgiu, elegante, acabando de chegar de um jantar de cerimônia, de smoking, com uma echarpe de seda branca jogada de qualquer jeito em volta do pescoço e uma garrafa de champanhe na mão, pus para tocar a sonata póstuma para piano em si bemol, D 960 de Schubert. Seu erotismo belíssimo e obsessivo me encheu de emoção e me fez chorar. Chorei pela contundência de toda a emoção que eu havia perdido sem saber e chorei pelo prazer de voltar a vivenciá-la. Até hoje, não consigo ouvir essa obra sem me sentir cercada pela linda tristeza daquela noite, pelo amor que eu tinha o privilégio de conhecer e pela lembrança do equilíbrio precário que existe entre a sanidade e um sufocamento sutil e terrível dos sentidos. Uma vez, depois de alguns dias dedicados só a nós dois e sem absolutamente nenhum contato com o mundo exterior, ele me trouxe uma antologia de escritos sobre o amor. Ele havia marcado um pequeno verbete que captava a essência, não só daqueles dias intensos, gloriosos, mas do ano inteiro também. Obrigado por um fim de semana delicioso. Dizem que choveu.